Você já parou para pensar por que, apesar de fazer tudo certo, ainda sente que a relação não está indo para onde você quer? A sensação de estar dando o seu melhor, tentando ser o cara certo, mas ainda assim percebendo que algo não está funcionando. Talvez você esteja se perguntando: onde está o erro? É comum. Muitos homens se sentem assim. Acontece que existe algo sutil, mas extremamente poderoso, que pode estar passando despercebido. Algo que, se você não entender, pode ser o motivo de muitos fracassos e frustrações nas suas relações. E é isso que eu quero falar hoje. A única coisa que destrói o orgulho feminino de maneira irreversível e como você pode usar isso a seu favor. Se você tem essa visão de ser o macho alfa, o cara que está sempre no controle, provavelmente se acha o protagonista da história. Mas eu quero que você reflita sobre isso por um momento. Será que você realmente está no controle? Ou será que está apenas se deixando levar pela ideia de que está? Porque, na verdade, a chave para entender tudo isso é um conceito que muitos evitam, mas que poucos dominam. O que realmente faz uma mulher questionar seu orgulho, suas certezas, é quando ela sente que você não se importa. Não estou falando de ignorar de propósito ou de jogar jogos mentais. Estou falando de uma postura genuína de quem tem confiança, e não depende da validação dela para se sentir completo. E se você já parou para pensar por que, apesar de ser um homem legal, confiável e até dedicado, ela ainda mantém uma certa distância, talvez seja a hora de olhar para o que realmente a desconcerta: a indiferença. Você já percebeu como o ego feminino, em sua essência, depende de uma coisa simples? A atenção. E não importa se ela realmente sente algo por você, ou se a atenção vem de um completo desconhecido. O ponto é que o ego feminino se alimenta da validação externa, da sensação de estar sendo desejada, do status que ela pode conquistar ao ser admirada. Isso é o que sustenta a autoestima dela. E quando você entende isso, você começa a ver como você pode virar o jogo. Mas calma, não estou dizendo para você se tornar um homem frio, sem emoções. Não é isso. O que estou dizendo é que, ao contrário do que muitos acreditam, ser excessivamente atencioso, disponível o tempo todo e mostrar sempre seu interesse pode, na verdade, inflar o ego dela, mas de forma errada. Você se torna previsível, fácil e, como consequência, menos interessante. Você já viu como, quando ela posta algo, os primeiros a curtir são sempre aqueles caras desesperados, querendo agradar, querendo se mostrar como a melhor opção. Mas, e você? O que acontece quando você não faz parte dessa fila? Quando você some? Quando não se coloca mais como aquele que está sempre disponível? É aí que o jogo começa a mudar. Imagina só a cena. Ela posta uma foto e, ao invés de você ser o primeiro a curtir, você some. Não responde mais aos stories, não comenta nada. Sabe o que acontece? Ela fica obcecada tentando entender o que aconteceu. Será que ele perdeu o interesse? Será que ele encontrou alguém melhor? Isso cria uma reação nela que é difícil de lidar. O ego dela entra em pane e a dúvida se instala. E é essa dúvida que a desestabiliza, que a faz questionar sua própria realidade. A ausência de sua atenção gera uma sensação de perda de controle. E como eu disse antes, o ego feminino não pode suportar a perda de controle. Eu sei, isso pode soar estranho, mas é assim que a dinâmica funciona. Quando você se torna imprevisível, quando você simplesmente não se importa, é como se você fosse uma exceção ao padrão. E o que é raro sempre tem mais valor. Mas não é só isso. A indiferença não é um truque barato, não é um jogo psicológico. É uma mentalidade. E é essa mentalidade que vai fazer a diferença. Porque quando você para de depender da validação dela, quando você realmente não se importa, ela começa a ver você de uma maneira diferente. E acredite, ela vai querer ter seu controle de volta. Agora, você deve estar se perguntando: mas o que fazer com isso? Como aplicar essa indiferença de forma estratégica? Fica tranquilo, porque eu vou te contar tudo nos próximos minutos. Só não esquece, se esse conteúdo está te fazendo pensar, já deixa seu like,
Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o resto dessa conversa. Vamos juntos entender como você pode se tornar o homem que nunca mais será ignorado. Agora que você já está começando a entender a dinâmica, vamos seguir e mergulhar mais fundo nesse processo. Porque acredite, a indiferença é muito mais do que uma simples ausência de resposta. Agora que você já começou a perceber o poder da indiferença, vamos aprofundar ainda mais na dinâmica que vai colocar você em uma posição de controle total. Não se engane, isso não é sobre manipulação ou sobre jogos vazios. Trata-se de autorrespeito, de entender o próprio valor e de perceber que o que você tem a oferecer é raro. E isso é, sem dúvida, um dos maiores trunfos que você pode usar em sua vida. Você lembra daquela mulher que já te causou algumas inseguranças, que te deixou questionando o que você fez de errado? Se você tem essa sensação, aqui está a chave para entender o que realmente está acontecendo. O que desestabiliza uma mulher, o que realmente faz ela repensar suas atitudes, suas escolhas, é a indiferença. Quando você simplesmente para de se importar com as coisas que normalmente alimentariam o ego dela, ela começa a questionar tudo ao seu redor. Isso, meu amigo, é uma das verdades mais poderosas sobre a psicologia feminina. Quanto mais previsível você é, menos interessante você se torna. O simples ato de ser previsível já faz com que você perca qualquer chance de realmente atrair alguém. Porque no fundo ela não quer o óbvio. Ela não quer o cara que está sempre ali, esperando uma oportunidade para agradá-la. O que ela quer é o mistério, o desafio. Você já percebeu como muitas vezes em um relacionamento você começa a se tornar aquele cara disponível? O que responde todas as mensagens rapidamente, curte todas as fotos e vídeos, manda aquele bom dia cheio de energia positiva, esperando a atenção dela em troca. No começo, isso até funciona. Mas, com o tempo, ela começa a perceber que você está tão disponível quanto uma peça de quebra-cabeça, já encaixada no seu lugar. Não há mistério. Não há desafio. Agora, a indiferença cria o que eu gosto de chamar de um vazio de atenção. E esse vazio é tão forte que faz com que ela comece a se perguntar: o que está acontecendo? Por que ele não está mais aqui, fazendo tudo por mim? Isso gera dúvida. E acredite, a dúvida é a primeira coisa que você quer plantar na mente de uma mulher se o seu objetivo é ser o líder da relação. A indiferença não é sobre rejeitar alguém. Não é sobre ser rude ou indiferente de uma maneira cruel. Não. A chave está em não ceder às exigências dela, não se submeter à vontade dela de forma automática. Em vez disso, você precisa começar a agir como se a sua vida fosse bem mais importante do que qualquer atenção que ela possa oferecer. E isso vai impactar diretamente a percepção dela sobre você. O ciclo do desespero. Mas o que acontece quando você simplesmente começa a ser indiferente? O sistema dela entra em colapso. Ela começa a se perguntar: será que ele está com outra pessoa? Será que eu fiz algo de errado? E é aqui que a coisa começa a ficar realmente interessante. As mulheres, como qualquer ser humano, não gostam de perder o controle. Quando você se torna um desafio, quando você se coloca como alguém que não está desesperado por atenção, você ativa nela uma necessidade psicológica de recuperar o controle da situação. Eu sei o que você deve estar pensando agora, mas será que isso não vai afastá-la de vez? O segredo é que, ao ser indiferente, você está se posicionando como uma pessoa de alto valor, que não tem pressa, que não fica se rastejando atrás de ninguém. Isso não só aumenta a sua valorização aos olhos dela, mas também a torna mais interessada em entender quem você realmente é. Isso, meu amigo, é o ponto de virada. Quando você deixa de ser previsível e começa a demonstrar que a sua vida é completa, que não precisa dela para ser feliz, você vira o centro da atenção, mesmo que de maneira silenciosa. Agora, a indiferença começa a gerar um desejo profundo de saber mais sobre você, de reconquistar seu espaço na sua vida. Agora, se você acha que isso acontece apenas em uma situação de namoro ou de interesse romântico, pense novamente. Esse efeito da indiferença não se aplica apenas a relacionamentos amorosos, mas também a todas as dinâmicas sociais e profissionais. Quando você demonstra que não está atrás da aprovação de ninguém,
Você começa a ser respeitado. As pessoas começam a te enxergar como alguém que tem poder, alguém que não precisa do aval de outros para se sentir completo. A indiferença como ferramenta de autoconhecimento. Mas você deve estar se perguntando: como eu consigo internalizar isso? Como fazer com que a indiferença realmente se torne parte de quem eu sou? A resposta está na sua mentalidade. A indiferença não é uma postura forçada. Não é algo que você deve fazer para manipular ou controlar a situação. Pelo contrário, é a expressão do seu alto valor. É a confiança de que você é digno de respeito e que não precisa de ninguém para se sentir completo. A primeira coisa que você precisa fazer é se questionar sobre sua própria identidade. O que você está buscando? Por que você sente que precisa da aprovação dela ou de qualquer outra pessoa? Quando você começar a entender seu valor intrínseco, sem depender de fontes externas de validação, a indiferença vai se tornar natural. Ela vai surgir da sua própria autossuficiência emocional. A grande verdade é que, quando você se torna o protagonista da sua própria história, você não se importa mais com o que os outros pensam, nem com o que ela pensa. Não é sobre ser arrogante ou rude. É sobre ser alguém que se respeita tanto que não vai aceitar migalhas de atenção ou amor. Você se torna imbatível quando se torna alguém que não está desesperado por aprovação. E o mais interessante é que quando você se posiciona dessa forma, a energia começa a mudar. As pessoas, inclusive as mulheres, começam a te ver de forma diferente. Você não é mais o cara fácil, o que está sempre disponível, o que se entrega de graça. Agora, você é alguém raro, alguém que tem valor. E é isso que realmente faz a diferença. Esse comportamento de se tornar indiferente vai te colocar em uma posição de força. Ela vai perceber que, ao perder o controle, perde o poder sobre você. E isso vai gerar nela uma busca insaciável por você, porque o que ela realmente quer é desafiar você, te conquistar. Não se trata mais de agradar, de fazer tudo certo para que ela te veja como o macho alfa. Não. O segredo está em ser alguém que ela não pode controlar. O segredo está em se tornar o homem que se respeita acima de tudo. E acredite, quando você adotar essa postura, a relação muda completamente. Agora você não é mais um mero espectador. Você é o protagonista dessa história. Se você está gostando do que está ouvindo até aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. A jornada de transformação que você está trilhando vai muito além das palavras aqui. É uma mudança de mentalidade. É uma revolução interna. Então, fica comigo até o fim, porque o que vem por aí vai deixar você ainda mais preparado para dominar essa dinâmica e ser o homem que você sempre deveria ser. Agora chegamos ao ponto crucial. O que fazer quando ela finalmente voltar? É inevitável. Se você se manteve firme e não caiu na armadilha de responder com euforia, ela vai voltar. Pode ser daqui a dias, semanas ou até meses, mas o retorno vai acontecer. E muitos homens, depois de toda essa paciência e disciplina, cometem o erro fatal. O que fazem? Correm para recebê-la de braços abertos como um filhote que foi abandonado. Erro grave, meu amigo. Entenda, a mulher precisa sentir que você não está mais disponível a qualquer momento. Quando ela perceber que ainda pode te manipular, que você ainda está sob o controle dela, ela desaparecerá de novo. Missão cumprida. O ego dela foi restaurado, e você foi usado como uma válvula de escape emocional. Então, qual deve ser sua atitude quando ela retornar? Primeiro, lembre-se, você tem que manter a indiferença, mas não de forma falsa. Não adianta apenas fingir. Você precisa ser o homem que realmente não está desesperado. Você precisa ser o homem que tem o controle sobre sua própria vida, e não o que está à mercê das vontades dela. Quando ela voltar, não ceda. Não se mostre disponível logo de cara. Não dê a ela o conforto de ver que você estava esperando ansiosamente por esse momento. Não responda imediatamente. Isso é crucial. Ela mandou uma mensagem do nada? Deixe-a ficar ali, sem resposta, por algumas horas, talvez um dia inteiro. O segredo está em fazer com que ela se pergunte: ele viu e me ignorou.
Ele não quer mais falar comigo. Ele tem outra? Esse desconforto, esse sentimento de incerteza, é o que você quer gerar. Quando ela sentir que você não está tão interessado, quando ela perceber que não é mais a prioridade, aí sim as coisas começam a mudar. Quando ela te mandar uma mensagem, seja breve. Não entre em longas conversas. Não se mostre empolgado. Se ela perguntar como você está, simplesmente diga: bem, ocupado. Nada mais. Se ela sugerir um encontro, não aceite de imediato. Diga que precisa verificar sua agenda. Isso reforça a ideia de que ela não é o centro do seu universo, que você tem outras coisas para fazer. Isso, meu amigo, é o que a faz se sentir insegura. E a insegurança é o que ativa o interesse dela. Mulheres não se interessam por homens que são previsíveis, fáceis, sempre disponíveis. Quando ela perceber que você tem uma vida, que ela não é a única, ela vai se sentir desafiada. Isso ativa o gatilho mental mais poderoso para a mente feminina, o desejo pelo inatingível. E uma vez que você se torna inatingível, é isso que a fará voltar para você, buscando a validação que o ego dela tanto precisa. E você, meu amigo, terá todo o controle da situação. No entanto, um erro comum é ceder quando ela voltar. Você seguiu tudo até aqui, se manteve firme, jogou o jogo da indiferença e, no momento decisivo, comete o erro de se jogar nos braços dela, de abrir um sorriso e mostrar que ainda está lá, esperando. Isso é o que você deve evitar a todo custo. Você deve se manter no seu centro. Nunca demonstre que você precisa dela para sentir que sua vida está completa. Agora eu te pergunto, você vai ser o cara que vai continuar aceitando migalhas ou finalmente vai aprender a se tornar o protagonista da sua própria história? Eu sei que você quer mais do que isso. E para conseguir isso, é fundamental que você pare de se submeter. Deixe de ser aquele que se contenta com o mínimo e comece a ser o homem que entende o valor do seu próprio tempo e energia. Agora, vem a parte mais importante do processo. Não é apenas sobre aplicar as técnicas. Não é sobre se fazer de difícil e esperar a mulher voltar. O mais importante é mudar sua mentalidade. Você precisa entender o poder que tem. E mais do que isso, deve internalizar a ideia de que você não precisa de ninguém para se sentir completo. Sua felicidade e sua paz não devem depender de mais ninguém. Só assim você será capaz de manter essa postura firme e não se deixar manipular por nenhum outro ego. O maior desafio agora não é a mulher, mas sim você. Como você vai se comportar? Vai continuar com esse jogo de dar atenção quando não deve? Vai seguir alimentando um ego alheio? Ou vai ser o homem que vai se tornar de fato imune às manipulações e que sabe que seu valor não é negociável? O jogo está em suas mãos. Agora é sua vez de decidir. Se você aplicou tudo o que discutimos até aqui, você já está no caminho certo. Mas entenda, a chave para o sucesso não está em uma fórmula mágica, mas em uma mudança verdadeira de mentalidade. Você não é mais o sujeito que fica atrás de um reconhecimento ou validação externa. Você não é mais o sujeito que se oferece a qualquer custo. Quando você toma o controle da sua vida, as mulheres, assim como todas as outras pessoas ao seu redor, começam a te enxergar de uma forma diferente. E, no final das contas, é assim que você constrói o respeito que tanto deseja. E por fim, se você chegou até aqui, parabéns. Você já é diferente. Não porque você aplicou as táticas do jogo, mas porque você começou a entender como as coisas realmente funcionam. Você começou a entender o valor da indiferença e do respeito próprio. Agora, me diga, o que você vai fazer com tudo isso? Vai continuar aceitando as migalhas da vida ou vai aprender a se posicionar de uma forma que nunca mais será ignorado? Eu espero, de coração, que você escolha o caminho certo. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se te ajudou a abrir os olhos para uma nova maneira de pensar, compartilhe esse vídeo com um amigo que também precisa ouvir isso. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações. Só assim você não vai perder nenhum dos próximos vídeos. Nos vemos em breve.